De acordo com a mitologia grega, as Amazonas eram mulheres guerreiras especialistas em arco e flecha, que montadas a cavalo, lutavam contra homens que tentavam submetê-las. Na antiga Grécia, bem antes da vinda de Cristo à Terra, eram narradas histórias sobre mulheres que manipulavam o arco e a flecha com rara habilidade e se recusavam a viver com os homens em seus territórios. Estas exímias guerreiras eram conhecidas como Amazonas, das quais nem os mais destemidos soldados poderiam fugir com vida. Entre as rainhas célebres conhecidas estão Pentensileia, que teria participado da Guerra de Troia, e sua irmã Hipólita, cujo cinturão mágico foi o objeto de um dos 12 trabalhos de Hércules. Saqueadoras amazonas eram frequentemente ilustradas em batalhas contra guerreiros gregos na arte grega. Mas as Amazonas de fato existiram ou são apenas um mito? Bom, é sobre isso que iremos falar hoje. Eu sou JC e seja bem-vindo ao canal Uma Dose de Curiosidade. Desde os tempos de Homero, histórias antigas contam sobre guerreiras lutando por volta do mundo mediterrâneo, gerando medo em todos os impérios da antiguidade. Suas aventuras são contadas por vários poetas épicos. Elas lutaram na Guerra de Troia e seu exército invadiu Atenas. Jasão e os argonautas passaram pela costa dominada por elas e quase foram acertados pelas suas flechas mortais. O termo Amazona tem uma das etimologias mais controversas da mitologia grega. Existem numerosas teorias a respeito da origem da denominação. Entre as principais hipóteses estaria uma provável derivação do gentílico iraniano, Amazã, que significaria originalmente guerreiras. Já outra teoria diz que o termo significa sem seio, em grego, já que, segundo algumas versões, as Amazonas cortavam um dos seios para melhor manejar os arcos. Porém, para alguns, a etimologia folclórica que relaciona os seios é incorreta, pois não há imagens ou fontes que a refiram. Elas teriam vivido na região do Ponto, parte da atual Turquia, próximo à costa do Mar Negro. Teriam formado um reino independente, sob o governo de uma rainha, das quais a primeira teria se chamado Hipólita. Num passado distante, as Amazonas teriam vivido na Sítia, no Lago Meotis, atual Mar de Azov, porém teriam se mudado posteriormente para Temícera. De acordo com Heródoto, grande historiador do século V, que afirmava ter localizado a cidade em que as Amazonas viveram, onde as mulheres dividiam seu tempo entre expedições de pilhagem em lugares mais distantes, por exemplo, a Pérsia. Já próximo à sua cidade, as Amazonas fundaram cidades famosas, como Esmirna, Éfeso, Sinope e Pafos. Heródoto as chamou de matadoras de homens, afirmando que no idioma cita eram chamadas de Oiorpata, que ele assegurava ter este significado. E se você está se perguntando como acontecia a procriação, existem algumas versões sobre esse tema. Para alguns, era um evento anual, geralmente com homens de uma tribo vizinha. Enquanto os meninos eram mandados para os pais, as meninas eram treinadas para se tornarem guerreiras. Em certas versões, nenhum homem podia ter relações sexuais ou viver na comunidade amazona. Porém, uma vez por ano, de modo a preservar sua raça da extinção, as Amazonas visitavam os Gargários, uma tribo vizinha. As crianças do sexo masculino que nasciam destas relações eram mortas, enviadas de volta para os seus pais ou expostas à natureza. Já as crianças do sexo feminino eram mantidas e criadas por suas mães, treinadas em práticas agrícolas, na caça e nas artes da guerra. Há muito tempo acreditava-se que elas eram pura fantasia, como ciclopes e centauros. Porém, curiosamente, as histórias do Egito Antigo, Pérsia, Oriente Médio, Ásia Central, Índia e China também as retratavam como guerreiras. Além disso, elas também apareciam em arquivos históricos, não apenas mitos. Autores como Heródoto e Platão
nunca negaram sua existência. Historiadores antigos localizaram a terra natal das Amazonas em Sítia. Esse local era populado por diversos povos nômades, que tinham a vida voltada para cavalos, arco e flecha e artefatos de guerra. Temidos por gregos, persas e chineses, os moradores de Sítia não deixaram nenhum registro escrito, mas foi possível achar pistas de como viviam através dos relatos de seus vizinhos e também pela arqueologia. Até recentemente, ninguém sabia quão fortes eram as relações entre o povo de Sítia e as Amazonas dos mitos gregos, mas as últimas descobertas arqueológicas evidenciam isso. Mais de 1000 cemitérios foram escavados e continham esqueletos e armas. Os arqueólogos já haviam assumido que as armas só poderiam pertencer a guerreiros. Porém, análises modernas de DNA mostraram que cerca de 300 corpos enterrados com armas pertenciam a mulheres entre 10 e 45 anos, e mais corpos são achados todos os anos. Os esqueletos femininos apresentavam machucados de guerra, como costelas quebradas por espadas, crânios machucados por machados de guerra e arcos presos nos ossos. Por aqui, expedicionários espanhóis, liderados pelo espanhol Francisco Orellana, chegaram em 1542 à região que hoje é conhecida por Amazônia. Ele teria avistado mulheres semelhantes às Amazonas, conhecidas pelos indígenas como Icamiabas, expressão que tinha o sentido de mulheres sem marido. Não se sabe até que ponto a história das Icamiabas se mistura com a ficção. A história tem sua origem na lenda grega das Amazonas e foi devido a elas que batizaram o estado do Amazonas e a selva amazônica. Contam os índios que essas guerreiras teriam atacado a esquadra hispânica, bem altas, brancas, cabelos compridos, dispostos em tranças dobrados no topo da cabeça. Descrição feita pelo Frei Gaspar de Carnival, também escrivão da frota. O confronto foi supostamente uma luta feroz, a qual teve como cenário a foz do rio Iamundá, localizado na fronteira entre o Pará e o Amazonas. Os europeus foram surpreendidos pelo ataque de inúmeras e belas combatentes desnudas, conduzindo tão somente em suas mãos arcos e flechas. Foram assim prontamente derrotados pelas mulheres, pondo-se rapidamente em fuga. No caminho, os espanhóis encontraram um indígena que lhes contou a história das guerreiras. Segundo o relato do nativo, havia pelo menos 70 tribos de Icamiabas só naquele território. Elas eram lideradas por uma cunhã virgem, sem contato com o sexo masculino. Quando, porém, chegava o período de reprodução, capturava índios de tribos por elas subjugadas. Ao engravidar, sinalizavam seus parceiros, e se nascia um menino, elas entregavam a criança aos pais. Do contrário, elas ficavam com as meninas e presenteavam o genitor com um talismã verde, conhecido como Muiraquitã, similar ao sapo utilizado nos rituais lunares. Ao ouvirem esta narrativa, os espanhóis, cientes da existência das Amazonas descritas pelos antigos gregos, confundem ambas e batizam o rio onde as encontraram. E você, acha que isso tudo é um mito? Ou realmente elas existiram? Deixe nos comentários. E se gosta de curiosidades, está no lugar certo. Deixe seu like, se inscreva e ative o sininho das notificações para ficar bem informado e me dar aquela força. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!